Bem-vindas, estamos aqui para mais uma reunião aqui secreta com aquelas pessoas que estão com muita vontade de tomar a decisão de mudar na sua vida. A impressão que eu tenho é que todo mundo tem essa vontade, né? Mas é uma minoria que toma a decisão de fazer a mudança. E eu vou contar para vocês uma coisa, né? Não é fácil. Mudar não é uma coisa fácil, não. É simples. É simples, mas não é fácil, né? Porque é importante a gente saber que nós carregamos, né, um peso de uma memória subconsciente, né? O som tá baixo? Eita, peraí, talvez eu vou ter que reiniciar o computador, né? Não, tá ok aqui. E às vezes sai o microfone. Se aula. O gato vai ter que mexer aqui no escuro de vez em quando esse programa. Mas aqui o microfone tá certo. Vê se melhorou agora. Vejam aí se tá ok. Se é uma pessoa reclamando, normalmente é o problema dela, né? Não, já vi que o microfone está correto. Estou usando o microfone certo aqui. É porque às vezes quando não é o microfone certo, realmente pode acontecer isso. É porque ele estava um pouquinho distante de mim também, né? Então, gente, nós vamos estar. Chegou a alegria aqui para participar também da live. Ele já chega com tudo aqui. E aí nós vamos exatamente falar dessa questão, né, de mudar, né, de fazer uma mudança, né, de entender que a doença não é um problema do nosso corpo, é um problema. A doença é um problema da nossa personalidade, né? Daquilo do nosso sistema de crença, é um programa, né? E esse programa é muito poderoso. É por isso que não é fácil mudar. Por isso que a maioria das pessoas elas vão, não, e passam a vida toda e evoluem muito pouco ao longo da vida, né? Espiritualmente, a compreensão praticamente olham para a realidade do mesmo jeito, porque é mais cômodo, né? É mais cômodo viver na repetição. É mais fácil viver na repetição. E a mudança dói. Transformação dói. Ela gera uma resistência, né? Ela gera uma resistência, gera uma insegurança, né? Então, existe toda uma estratégia para a gente fazer uma mudança. E a primeira estratégia é exatamente você ter clareza que quando você decidir fazer a mudança que você precisa fazer, o seu corpo vai reagir, né? O seu corpo vai estremecer. Você vai fazer de tudo para lhe boicotar, né? Então você é a única pessoa que pode atrapalhar a sua vida, né? Nós somos, nós somos o grande problema da nossa vida. Só que nós somos também a única solução da nossa vida, né? E aí o que nós queremos trazer para vocês é exatamente essa possibilidade, né? Que a gente está um ano, o ano está em curso, né? O ano está em movimento, a gente já está em março, né? E você? Você se movimentou já? Você fez a mudança que sua vida pede? Você fez a mudança que seu corpo pede? Você fez a mudança que sua mente pede? Você fez a mudança que as suas células estão pedindo, né? E aí a grande questão é a gente ter essa clareza desse gigante que habita dentro de nós, que nós doutrinamos, que nós educamos, esse animal que nós adestramos, né? E que ocupa 95% das nossas decisões. É muito poderoso esse gigante, né? Que é exatamente essa chamada mente subconsciente, que são os programas que nós fizemos download, e que tem a ver com o que a gente chama de ego, né? É uma programação, e que nós terminamos nos identificando com essa máscara social, e nos perdemos, nos distanciamos da nossa alma, daquilo que a gente veio fazer aqui, da nossa compreensão de que nós somos seres muito poderosos, nós somos deuses, nós somos co-criadores da nossa realidade, nós estamos criando a realidade, né?
Só que a maioria das pessoas elas estão criando uma realidade contra elas, né? Porque nós temos um sistema que trabalha para manter você na ignorância, né? Você tem a indústria farmacêutica, que quer manter você doente, você tem a indústria alimentícia, que quer manter viciado, você tem a indústria das bebidas, que quer também lhe viciar, você tem a indústria da guerra, que justifica estar matando para poder, é uma indústria também muito lucrativa. Então, assim, há muita desconexão, né? Há muita desconexão e muita violência, né? E assim as pessoas, e a indústria do medo, né? Que é a notícia ruim, é a notícia falsa, é a notícia que leva você a ter medo, a notícia que deixa você inseguro, a notícia que deixa você com raiva, né? É a informação que vicia, é o vídeo que é feito para viciar. As crianças, você tem que ter muito cuidado. Se você tem filho, tem neto, né? Neto, tenha cuidado. Eu tenho estudado muito isso aqui. Eu venho pesquisando essa questão dos filmes, né, para as crianças, né, para Maitê, porque assim os filmes que estão sendo feitos, muitas séries para criança é para viciar a criança. É botar você num nível de dopamina lá em cima e a criança fica ali brigando para ver aquele negócio. E aqui em casa eu já tomei essa decisão. Eu já disse, não, minha filha, não é você que decide, não é você que decide o que vai assistir, é o papai que decide, tá? Fiz uma série, fiz uma pesquisa, passei isso para a mãe dela, passei para os avós. Eu digo, esses são filmes que são educativos, que têm uma linguagem que é educativa, que também não vicia, não são aquelas imagens viciantes, com aquelas cores aberrantes, que ele bota a sua dopamina lá em cima e você fica. As crianças ficam tudo perturbadas, né? Ficam todas viciadas. E também as séries para as pessoas adultas, né? Então você tem que ter cuidado, porque o mundo todo ele tá querendo arrumar um jeito de ele viciar. Porque aí você é uma pessoa viciada, é uma pessoa dependente, ela não tem domínio sobre si, né? E assim, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é exatamente para ajudar você a entender que o vício também, que é uma dependência, seja vício em sexo, seja vício em cerveja, seja vício em açúcar, em glúten, né, em pão, né, em café, seja lá o que for. Tudo aquilo que ele vicia significa que você é dominado pelo ambiente externo, né? O vício da raiva, da reatividade, né, de não saber, não ter domínio sobre as suas emoções, é um vício também. É tudo um programa, né? E assim, eu fico exatamente imaginando, né, como seria o mundo se a gente conseguisse ajudar a contribuir, diminuir. O nosso trabalho é para isso, para diminuir o número de viciados. E eu não estou falando aqui de viciados em cocaína, né, em heroína, não, tá? Claro que a gente ajuda também, né? A gente tem casos de cura de pessoas com dependência química, na Egrégora Quântica de Cura, com RQC, tem resultados fantásticos, né? De dependência de cocaína, de álcool, temos sim. Mas isso aí não é a questão principal, né? A questão principal é por que é que tem tanta gente viciada, né, gente? Por que as pessoas estão tão viciadas em drogas, sejam drogas proibidas, e tem mais gente viciada nas drogas permitidas, né? Haja visto a quantidade de farmácias que você vai lá e compra antidepressivo, e compra anti-inflamatório, e compra antibiótico, e compra um monte de porcaria que não ajuda você a melhorar em nada, né? E você termina pelo medo, né? Tendo que se submetendo a essas coisas e esquecendo que você tem um programa tem um programa de autocura, mas toda a medicina convencional, alopática, ela é feita para você ficar viciado. Os medicamentos viciam muito rapidamente, os antidepressivos, os ansiolíticos, né? E aí, imagine se você, de repente, consegue sair dessa matrix, né? Dessa prisão. Então você vai ser uma outra pessoa, um outro ser humano, né? Então todo esse trabalho que a gente vem fazendo é para trazer a perspectiva do poder, do poder pessoal, de você poder fazer escolhas. Porque assim, essa história de livre-arbítrio, gente, a maioria das pessoas não tem livre-arbítrio. Não tem, porque a pessoa está viciada, ela está dominada por uma mente subconsciente, ela está viciada na repetição, né? Você já percebeu
Você já percebeu, já parou para pensar sobre o que você está pensando, sobre os seus pensamentos, de onde é que eles vêm? Já parou assim, disse, mas por que que raios eu estou pensando isso? Por que é que eu estou alimentando esse sentimento que é destrutivo para mim? Por que eu estou nutrindo essa desconfiança? Por que eu estou gerando expectativas sobre o que vai acontecer comigo, né? Eckhart Tolle é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele. Ele tem um livro falando sobre o poder do agora. Ele traz muito essa questão da presença, né? Que é tudo que a gente tem é o presente. Tudo é o presente, né? E a grande questão é a dificuldade de estar no presente, porque você está no presente, mas você está fazendo conjecturas, suposições, imaginando coisas, baseado em coisas passadas, é tudo programa, não é você. Isso não é sua essência. E esses programas, eles são programas automáticos, eles são programas repetitivos, né? Mas deixa eu dar uma boa noite aqui às pessoas que já chegaram. Boa noite, Laís, Ariete, Alba, Amanda, Ana Maria, Gomes, Arlete, Áurea, Zenatê, Begaí, Deise Mourão, Dinalva. E aí, Dinalva, tudo bem? E o Dinalva teve uma cura do olho lá no carnaval, né, Dinalva? Que coisa mais linda. Eliane, Fabiano Martins, Gislaine. Gislaine, seja bem-vinda de volta, né, Gislaine? Nunca mais tinha visto você por aqui. Cristiano Cassis, Leila, né? Leila Mesquita, Rosemary, Maria do Céu, Maria do Socorro, Maria Ivete, Maria Moreira, tudo bem, Maria? Cadê o Agimiro? Maria e o Agimiro, né, se casaram lá no Carnaval Quântico, usando lá as meditações, né, de manifestação, né? Eles já foram 3 vezes no Carnaval Quântico, Primavera Quântica. Marileide Melo, Marta Oneide, Vivian Lonte, Rosali, Samanta, que está chegando aí, mais uma pessoa que está chegando aí para a nossa equipe, gente. A nossa equipe a gente está passando por uma mudança também grande na empresa, muita gente nova chegando, muita gente talentosa, né? Então a gente está mudando a vibração, né? Muita coisa acontecendo aqui nos bastidores. Depois quem tiver aí, eu vou chamar a menina aqui para apresentar. A Samanta está começando hoje, né? Pessoas aí com muito talento, com muita. A gente está eu venho falando para vocês, 2026 é o ano da mudança. E a gente está se movimentando nesse sentido. Então, quero convidar vocês para isso também. Sara Regina, Terezinha, Vera Campos, Zira Carvajal, né? Então, essa live de hoje é para trazer essa reflexão sobre a mudança, né? E eu estava olhando aqui o meu livro, né, Dê um Salto Quântico em Sua Vida, né, onde o capítulo 4 desse livro, ele traz a base, né, da reprogramação quântica celular. Então, ali em 2017, quando eu lancei esse livro no Simpósio Internacional de Saúde Quântica, lá em Recife, né, eu já estava no campo, né, da questão da reprogramação, né? E esse capítulo, chama-se Reprograme-se, né? Ele traz exatamente essa perspectiva da reprogramação, né? De você mudar o software, né? E aí eu vou ler aqui algumas frases dele, que eu separei aqui, né? E uma delas diz assim, ó, simplesmente acredite que você pode e acesse agora o mundo quântico de múltiplas possibilidades. Descubra onde está o caminho. Não espere que a porta se abra sozinha. Você verá que poderá seguir em várias direções. Experimente-se. Você já pensou que se você... a distância entre um pensamento e outro é exatamente o que pode levar a um estado de coerência, de presença ou de inconsciência? É um pensamento só. Um pensamento, um sentimento pode levar você para um estado de presença ou um estado de criatividade ou um estado de repetição, né? Agora, o que acontece? 95% das nossas ações de uma pessoa com 35 anos ou mais, de acordo com a neurociência, ela é motivada por programas subconscientes. Você repetiu, 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 e o cérebro, como na repetição, você cria o hábito. E o hábito leva a que você simplesmente gaste menos energia
de tanto repetir, repetir, o cérebro condicionou, né? Você cria uma memória celular, você ao pensar, você gera um sentir, esse sentir tem um código, né, que eu chamo de código quântico sagrado, né, que é exatamente uma informação química que vai condicionar a sua célula a se comportar de uma determinada maneira, né? Então, por isso que na nova era da reprogramação quântica celular, a gente colocou eu reprogramo e restauro a consciência quântica do seu coração. Porque a cura não é possível sem coerência no coração e coerência cerebral, entendeu, gente? Nesse domingo eu quero convidar vocês para participar de uma imersão de cura profunda, onde a gente vai fechar com a egrégora quântica de cura turbinada com mantras, e eu vou mostrar algumas técnicas de coerência cerebral também, né? De coerência cerebral e coerência cardíaca. Porque assim, não adianta você pensar positivo se seu corpo está condicionado na negatividade, né? Se você está sendo condicionado pelo medo, né? Não tem como, né? Não tem como você... aí pensa positivo, mas tem uma voz dentro de você que diz é complicado, é difícil, isso não é para mim, ainda não é chegada a hora, eu não tenho idade, isso não é coisa para homem, isso não é coisa para mulher. Então assim, você arruma uma desculpa. A distância para uma nova atitude, às vezes é um único pensamento. Porque o único pensamento ele pode levar você para repetir, e aí você arruma desculpa para não fazer o que você precisa fazer. É porque a maioria das coisas que nós precisamos fazer para mudar é algo que está num lugar desconhecido. E o desconhecido ele traz insegurança para a maioria das pessoas. Então, assim, à medida que a gente vai perceber que é exatamente a repetição do comportamental, emocional, mental, que impede a sua cura, então quando você perceber isso, então você vai começar a ver o desconhecido como seu maior aliado. É exatamente começar a fazer coisas novas, mas coisas novas, aí quando a gente traz a consciência quântica, é coisas novas que ressoem com a vibração elevada. Coisas novas que nos colocam no outro patamar vibracional, né? E isso não é uma coisa fácil no dia a dia, porque as pessoas estão condicionadas à negatividade, ao pessimismo, à reclamação, à queixa, à vitimização. Ontem eu falei na live de ontem na questão da vitimização. E se você entrar no campo da vitimização, você não tem chance. Porque vitimização é um comportamento infantilizado, entendeu? Então é exatamente onde você vai ficar ali num patamar onde a vítima ela olha para o problema, né? Ela não olha para a solução. Então assim, se eu mudo a frequência, né? Se eu mudo exatamente a frequência do meu pensamento, se eu mudo a sintonia, eu vou para uma outra rádio, eu vou para uma outra rede de TV, entendeu? Eu vou para uma outra possibilidade. E a sua vida, né, a sua cura, a sua transformação, ela pode estar exatamente nessa virada de chave, né, onde você ousa pensar, sentir e agir diferente. E pensar, sentir e agir diferente significa mudar a sua personalidade. Então, eu estou seguindo os passos, né, que a ciência moderna está trazendo, e eu criei até o nome, não sei se tem alguém que já falou sobre isso em algum lugar, que na verdade, né, chegou a era da medicina da personalidade. A doença não é algo do seu corpo. A doença é algo da sua personalidade. É algo do seu vício em pensar de uma nova maneira, de sentir de uma nova maneira, de agir de uma nova maneira, de ter uma nova atitude. E são as atitudes que nós vamos repetindo que estruturam crenças. Por isso que é muito importante a gente ter esse comportamento de comunidade, de estar próximo de pessoas que estão ressoando, pessoas que estão ousando fazer diferente, não estão ali naquela repetição. E olha, gente, é muito importante a gente entender que as pessoas que ousam não são pessoas perfeitas, ninguém é perfeito. São as pessoas, às vezes, até que erram mais, entendeu? Porque exatamente a ousadia, a inovação leva ao erro, mas é exatamente aí onde está o caminho do verdadeiro sucesso, é você não baixar a cabeça quando erra, quando perde, entendeu? Então segue, mantenha-se focado no seu propósito, porque o desvio do caminho, né, do seu propósito de alma, ou seja, aquilo que você faz sentido para você,
Se você começa a pegar atalhos que vão lhe desconectando, isso vai terminar em estresse, isso vai terminar em doença. É exatamente isso. O que acontece aqui é essa mente viciada, condicionada a repetir os programas, ela está condicionada a um processo de sobrevivência, né? Então é mais fácil repetir, né? Professor, eu tenho tentado fazer essa mudança, mas eu ainda não consegui. Olha, Maria do Céu, não é fácil mesmo, sabe? Não é fácil. Mas o que eu posso dizer para você é que se você se mantiver, você vai conseguir, né? Maria do Céu faz mentoria comigo, eu venho acompanhando ela. Cada ser humano tem seus desafios, os desafios são maravilhosos, né? Os desafios são maravilhosos. Então, é importante, eu venho falando a Maria do Céu, essa questão da fazer rápido, né? Recebe uma instrução, faz rápido, né? Faz rápido, não bota, não arruma desculpas. Não, eu não estou com dificuldade de fazer o que você faz, né? Faz, se conecta energeticamente. A grande questão é a sintonia, né? Faz rápido, faz e começa a fazer. Não espera a perfeição. Tem uma frase do marketing digital que eu gosto muito, né? Eu uso de vez em quando: o feito é melhor do que perfeito. Ah, não, eu vou esperar fazer quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando mudar. Você não vai fazer nunca. Você vai voltar exatamente. Quando você está esperando a perfeição para tomar uma decisão, é porque você está preso ao programa da repetição. Entendeu? Quem faz não espera que tenha o tempo perfeito, não. Simplesmente faz, né? Faz, porque aí no fazer é que você aperfeiçoa, né? Você se movimenta em direção ao aperfeiçoamento. Então é fazer, é agir, é experimentar, é usar, é inovar, entendeu? É correr risco, é soltar, você joga no abismo, você joga no escuro, né? Porque aí você vai começar a perceber a alegria estar aqui participando. Não vai tirar minha fonte aí não, porque de vez em quando ele desliga meu computador aqui. Então, vai, né? Segue, né? Então, vamos lá. Eu vou ler mais uma frase aqui do meu livro. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, né? Que ela traz exatamente essa compreensão científica, né? Do programa que roda no automático, né? Bom, tem essa frase aqui que é exatamente a que dá o nome a esse capítulo: estabeleça um propósito. Faça um acordo consigo mesmo de investigar a fundo as crenças que limitam o teu voo humano. Então veja bem, gente, é muito importante a gente estar olhando para essas crenças que limitam, né? Reprograme-se. Então você precisa estar olhando a toda que é crença que é negativa, crença de crítica, crença de fuxico, de fofoca, né? De suposição negativa sobre a outra pessoa, de expectativa negativa sobre a outra pessoa. Nossa, quantas vezes eu já fiz isso? Vem quando eu me pego fazendo, digo: peraí, para. Eu não vou atiçar na outra pessoa aquilo que eu não quero. E você tem que ter cuidado isso nos relacionamentos. Então, já fica pensando, vai encontrar o marido, a esposa, a pessoa já vem com alguma coisa negativa, você tem alguma coisa, algum BO, alguma coisa para resolver, a pessoa já vai programando e vai ativando no cérebro do outro aquela expectativa para que a pessoa justifique aquilo que ela acredita, entendeu? Então, assim, quando eu consigo simplesmente estar no presente, né? Então é exatamente por isso que o presente, nesse livro eu até falo também, né, de que o presente é o grande presente. Porque aí, se eu não estou com expectativa, eu não estou ativando nenhuma, né? Eu não estou provocando o outro a se comportar de uma forma que eu quero, né, para justificar a minha má impressão sobre a pessoa, né? Então, na tradição budista, né, tem algo que eu acho venerável, assim, que eles fazem essa coisa de você dar nascimento a outra pessoa, dar nascimento. O dar nascimento é quando eu consigo olhar para uma pessoa, né, mesmo que eu não goste ou que já se comportou de uma maneira negativa, e eu simplesmente fico imaginando que aquela pessoa tem luz, que ela é um Deus, né, que ela é uma pessoa que pode se comportar de uma maneira diferente. Eu simplesmente eu não gerar nenhuma expectativa, e ao invés de falar com a pessoa já com a armadura, com expectativa negativa, eu simplesmente falo com gentileza, né? Eu falo com amorosidade, com respeito, com integridade, sem expectativa nenhuma, né? Sem nenhuma carga emocional.
Quando eu consigo falar com alguém sem nenhuma carga emocional, eu permito que ela floresça, né? Eu posso dar nascimento àquela pessoa para que ela simplesmente ela haja, né, em um outro patamar, sem uma provocação, porque a gente não tem clareza quanticamente que o sentimento enviado, né, a fala silenciosa de julgamento, ela é uma provocação para outra pessoa. Não tem. Não tem como você pensar algo, né, e vai interagir com alguém sem que você influencie a outra pessoa a se comportar de uma determinada maneira. Entendeu? Então, claro que você pode influenciar de uma maneira positiva, gerar uma expectativa positiva, mas toda expectativa ela pode gerar decepção também, né? Mas você pode dizer, ó, simplesmente eu aceito. Eu aceito como as coisas são. Por isso que a aceitação é um nível de consciência muito alto. No nível de consciência da escala de consciência de Hawkins, né, é 350, né? O nível crítico é 200, que é o nível de consciência da coragem. Então, 350, segundo Hawkins, nas pesquisas dele, é quando você começa a desconfiar que você tem um poder de se curar. É onde você acessa o seu poder de autocura, né? Então, por isso que quando a gente está trabalhando, os alunos do nosso curso, os alunos da nossa mentoria, né? Inclusive, eu quero dar as boas-vindas à Tânia, que acabou de se inscrever na nossa mentoria, ela que participou do carnaval, que passou por um grande processo de transformação e deu esse passo agora além. Ela foi mais além, porque agora a gente vai assessorá-la aí durante um ano, ajudando a essa mudança de personalidade. Aí tem pessoa, mas mudar minha personalidade? Mas olha, eu gosto tanto de sofrer, eu gosto tanto de ser infeliz, eu gosto tanto de viver doente, reclamando, né, fazendo intriga. Como é que vai ser? Como é que eu vou sobreviver sem as minhas dores, né? Então eu fico imaginando que a maioria das pessoas, elas veem uma mudança de personalidade como uma coisa ruim, né? Porque elas estão apegadas àquilo que faz mal. Ela não percebe o automatismo da negatividade corroendo os seus ossos, né, a sua energia. Entendeu? Porque assim, toda a expectativa que eu estou gerando, gente, vocês não percebem, vocês não fazem ideia do a quantidade de energia extra que a gente tem quando a gente deixa de ter expectativa negativa sobre os outros. Quando simplesmente a gente diz, não estou aqui para controlar o comportamento de ninguém, eu estou aqui para vibrar no melhor. Eu estou aqui para criar as condições para que as pessoas que estejam perto de mim se comportem do jeito que são, com autenticidade. E o problema, né, é o que é, né? Gente, nessa dimensão que a gente vive, desafio, se não existir é porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim, o desafio são os nossos professores, entendeu? Então, assim, eu preciso ter uma outra dinâmica de lidar com o desafio. Desafio, e aí? O que é que eu posso aprender? E se eu superar esse desafio? Vou ficar uma pessoa melhor, não é mesmo? Então você tem que olhar com o desafio sempre com otimismo, manter-se na frequência do otimismo. Pessimismo, de acordo com Elizabeth Blackburn, uma cientista admirável, que eu tenho uma admiração muito grande, eu tenho muita admiração por essas pessoas que são seres planetários, né? Que são pessoas que estão voltadas para o bem, né? Não, eu quero me transformar, eu quero mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores. A Elizabeth Blackburn é uma cientista admirável o trabalho dela, né? Eu tenho um workshop só sobre o trabalho dela, né? Que é a ciência dos telômeros, a longevidade, imunidade, rejuvenescimento, né? Quem não viu ainda, inclusive quem faz o RQC, você que já fez o RQC, né, de repente, se não viu esse workshop, veja, é um conteúdo abençoado. Eu fiz um resumo do livro, ela é prêmio Nobel, foi ela que descobriu a telomerase, a enzima que está lá nos telômeros, que é responsável pelo nosso rejuvenescimento, pela nossa saúde, que controla o comportamento do nosso sistema imune, das células-tronco, entendeu? Então, assim, é ali onde está. Por isso que a reprogramação quântica celular é uma reprogramação lá no nível dos telômeros. Porque se eu ajudar você a perceber que pessimismo destrói você, pessimismo vai enfraquecer os seus telômeros, e telômeros curtos leva a você ter
aumentar a possibilidade de morrer de um monte de coisa ruim, entendeu? De muito de problema, tá? A hostilidade cínica, né? Isso estou falando de pesquisa científica, viu, gente? Não é coisa da minha cabeça, não. Ela colocou 5 tipos de sentimentos, de comportamentos emocionais que são altamente destrutivos para a nossa saúde. Tá? Um deles é o pessimismo. É a pessoa que está sempre olhando para o copo meio cheio, está sempre botando, né, defeito nas coisas, está sempre arrumando desculpa para não fazer o que precisa fazer. E aí, como você arruma desculpa, tem uma oportunidade de mudar a sua vida, fazer algum tipo de trabalho que possa mudar a sua vida, que possa ajudar você a mudar a sua vida, e você, como você está exatamente evitando a mudança que você precisa fazer, você arruma desculpa, vai aparecer um monte de coisa. Não, mas eu tenho que fazer isso, vai acontecer isso, vai não sei o quê. Aconteceu aqui um imprevisto, a pessoa arruma desculpa. Porque você não percebe que é exatamente esse programinha que está sendo ativado que você está manifesta no campo quântico. Entendeu? Então nós estamos co-criando essa realidade. Então essa sintonia que você está exatamente de desconexão leva você a se distanciar de fazer o que você precisa fazer. Por isso que o ano corre e muita gente fica repetindo as mesmas coisas. A grande maioria repete. Porque ela não consegue olhar ela não consegue olhar para esse programa, né? Para esse programa e simplesmente dizer, não, isso é um programa, isso não é a minha essência. O que eu quero mesmo é outra coisa. O que eu quero mesmo é você, pô, direciona a sua energia, tá? É só que se você não tiver essa clareza e não tiver estratégias, né? Por isso que eu quero convidar você para vir no domingo, participar da Egrégora Quântica de Cura. Você pode, se você não fez ainda o treinamento de reprogramação quântica celular, venha fazer, porque aí você tem uma ferramenta de autocura muito poderosa. Se você quiser um apoio ainda maior, venha fazer a nossa mentoria Vida Quântica, porque aí a gente vai ensinar esse passo a passo para você. E você vai ter acompanhamento. Você vai ter ali alguém que segura na sua mão. É o plano de saúde do ser. Porque você não tem plano de saúde, gente. É importante você entender que plano chamado de saúde, convênio de saúde, não é de saúde. Não é. Você já aprendeu alguma coisa para ser saudável? Você já diminuiu a quantidade de remédio? Já tem algum médico que tirou o remédio seu? Perguntou sobre quem é você, sobre onde é que está a sua dor, que possa de repente descobrir o que é que você tem? Não, o sistema é para manter você doente, né? É muito claro, é muito claro. É tão interessante isso, né? Que a pessoa cria um medicamento. Eu estava vendo aqui um medicamento que a menina que trabalha comigo toma. Meu Deus, isso é uma coisa pavorosa, né? A quantidade de efeitos colaterais. Então, assim, a pessoa está lhe dando remédio e ele ainda diz uma bula. E a bula está dizendo, olha, você vai ter insônia, você vai ter dor de cabeça, você vai ter náusea, você vai ter mal-estar, você vai ter, né, vai rachar os pés, você vai ter, tem um medicamento, o interferon, que diz, você vai ter, pode entrar em coma, você pode morrer se tomando esse medicamento. Eu digo, meu Deus do céu, como é que você toma um negócio desse? Como é que você acredita que um negócio que pode lhe matar, pode deixar você em coma, né? Ter náusea, vômito, não sei o quê. E aí significa que você vai ficar mais doente, não é mesmo? Né? Então, assim, isso é exatamente, né, porque, mas só que você está acostumado a repetir isso. Né? E aí a gente está trazendo essa possibilidade de, não, gente, você fabrica seu remédio. A personalidade que você tem hoje, a forma como você está conduzindo sua vida, está lhe adoecendo. Então a vida está lhe chamando, a doença é exatamente, eu vi ontem uma frase, né, do Curso em Milagres. Deixa eu pegar aqui, que é uma frase, só um minutinho aqui, porque eu não tinha visto essa frase nesse livro, eu descobri ontem à noite, mas é uma frase tão interessante sobre a doença. Só um minutinho aqui, eu ver se eu encontro ela. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque é algo tão. Ai, ai, ai. É algo assim que dá um. É um soco no estômago, para dizer. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa frase. É uma frase bem curta falando sobre a doença, mas traz uma mensagem
muito poderosa. Deixa eu ver se eu acho. Eu esqueci de marcar a frase. Foi ontem tarde da noite. Eu costumo abrir o livro assim, dar uma lida rápida antes de dormir. Mas deixa eu ver aqui onde é que está isso. Que é exatamente, né, essa coisa de como você lida com, né, de como você lida com a doença, né? Mas tem uma passagem aqui muito interessante que ele fala também sobre o ego, né? Então essa coisa do ego, que eu venho trabalhando muito também, o curso em Milagres, ele é um soco no estômago do ego, né? Para você entender que você não é esse programa. Esse programa aí é um programa de dissociação da sua essência, né? E aí, o quanto antes você começar a olhar para isso, né? Fazer essa mudança, né? Fazer essa mudança é fundamental para que você realmente se cure. Não tô encontrando, mas tem aqui, ó. Vou ler rapidinho isso aqui porque é muito interessante. O ego é idolatria. O sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo destinado a sofrer e terminar sua vida na morte. Então, quando você está guiado por esse programa, condicionado, o ego, é isso. Isso é a página 477. 477 da segunda parte do livro, né? Porque tem duas partes aqui. Esse livro tem mais de 1000 páginas. É da segunda parte. É na lição, é a lição 330, tá? Lição 330. O que é o ego? É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. Então você vê a vontade de Deus, que é exatamente o fluxo, uma compreensão mais elevada, como uma coisa que é inimiga. O amor, você vê o amor como uma coisa que vai fazer mal para você. E aí você se apega ao medo, né? Você se apega àquilo que é destrutivo. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte, e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. Só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. Eu fico vendo muita gente falando de Deus e de Jesus, que é exatamente isso. A pessoa está falando uma linguagem que não tem nada a ver, né? A pessoa está exatamente pregando o ódio, né? E falando em nome de Deus e né, de Jesus, o que tem hoje, né? Políticos e religiosos, que são verdadeiros farsantes, né? O ego é insano. Ele se estabelece no medo além de todos os lugares, a parte de tudo separado do infinito, separado do campo, né? Separado do campo quântico. Você materializou o seu medo, né? O ego é isso, é a materialização da negação do seu potencial infinito, né? Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança atacando-os. Então, assim, é confusão, né? Você viver no domínio desse programa, você vive num estado de confusão permanente. É estresse. Estresse significa você estar vivendo num estado de sobrevivência, né? Domingo nós vamos mostrar para vocês como você tirar esse estresse do corpo, como você tirar essa mente subconsciente do corpo, tá? Isso eu faço todo dia, né? Todo dia eu treino tirar, estou aumentando cada vez meu estado de presença para poder saber quem eu sou na verdade. Porque quando eu acordo e deixo o modo padrão do meu cérebro funcionar, gente, é repetição. Repetição é o ego, é sobrevivência. Não tem nada de novo, né? Não, é isso que está ali adoecendo. Por isso que eu estou falando da medicina da personalidade. Eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que sair desse estado de medo, né? De provocação, de negatividade, de pessimismo, para ir para um lugar de poder. Entendeu? E a distância é um pensamento. Um único pensamento tira você dos trilhos. Um único pensamento também pode botar você nos trilhos, né? De sair desse sofrimento condicionado, né? Que é exatamente o comportamento dessa mente subconsciente, né? Que requer uma vontade, né? De mudar, né? Que é exatamente o tempo dessa live, até quando você vai decidir, né?
não fazer a mudança que você precisa fazer. E a mudança, gente, é interior, não está na farmácia, não está em lugar nenhum. Entendeu? Está dentro da gente. É perceber exatamente esse potencial humano gigante que nós temos. É. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus se habita nele? O que pode conhecer do pesar e da morte de Deus se habita nele? O que pode conhecer do pesar, o que pode conhecer do pesar e do sofrimento se vive na alegria eterna, né? O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário. Isso sempre me chamou muita atenção. Por que é que a igreja exatamente priorizou o sofrimento de Jesus e não a sua alegria, e não a sua fé? Entendeu? Então é isso aqui que ele está querendo dizer. Isso sempre me chamou a atenção, aquele sofrimento. Eu vivia lá no sertão, era aquele povo, aquela penitência, e as pessoas sofrendo aquela oração de penitência no estado de carência, né? Como raios é que você vai ajudar alguém a sair, né, ser saudável, se ela só pensa em coisa ruim? Entendeu? Ela só olha para o sofrimento, ela não olha para a beleza, a grandeza. O Jesus fez coisas lindas em torno de amor. E aí é só em cima do sofrimento do homem, aquela penitência, a crucificação, né? É o sangue, né? O sangue do Jesus ali, ó. Olha o que é que ele diz aqui, ó. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro. E o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. A religião está criando muitas pessoas doentes, entendeu? Porque exatamente é só olhar para o sofrimento, para a dor, né? Você poderia estar celebrando a fé, a capacidade de fazer milagres, a capacidade de se curar. Jesus fez coisas, as coisas que ele falou, né? Tem passagens assim que é enaltecedora do ser humano. E aí você só fica ali olhando para a desgraça, né? E aí vai levar as pessoas a ficarem doentes, que é exatamente essa coisa. Facilmente são pessoas que ficam facilmente dominadas, né? E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar, as ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou, como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. É isso aí, alegria, amor, fé, né? Paz. É isso que o mestre trouxe. Entendeu? E aí as pessoas estão acostumadas a enaltecer o sofrimento, né? E aí você termina enaltecendo a doença, né? Você termina enaltecendo aquilo que é negro, aquilo que é triste, aquilo que deixa você escravo da negatividade, do pessimismo e do medo, né? Porque a religião termina estimulando as pessoas muito a viver no terreno do medo, da culpa, né? Eu estou procurando essa frase que ele fala de doença, que eu achei tão interessante. Bom, no domingo eu vou fazer um resumo de algumas frases aqui, eu encontro ela depois e passo para vocês. Deixa eu ver se está aqui, né? Deus é amor, e a mim não nego, pensando Deus é amor e portanto eu também. Deixa eu ver se está aqui. Deus é amor, portanto, caminho. Né? Bom, não vou ficar aqui rodando não, porque eu não lembro, depois eu procuro. Mas eu quero ler essa frase para vocês aqui, de uma cientista admirável, que traz exatamente isso na página, quem tem meu livro, 84, né? Isso é do livro Conexão Mente, Corpo e Espírito. A Candace Pert, foi ela que descobriu as moléculas da emoção, ela descobriu que nós temos uma farmácia completa no corpo. Essa mulher é admirável, né? Morreu cedo, era uma candidata a prêmio Nobel. Ela que descobriu os receptores opioides, então ela descobriu que os receptores de heroína são os mesmos das endorfinas, né? Por isso que fazer atividade física faz tão bem, relaxa. Então você pode criar você pode ativar os receptores endocannabinoides no seu cérebro, que são receptores muito poderosos também. Então você pode ativar as melhores drogas, né, maravilhosas que vão nutrir você de paz, de saúde, né, aumentar a sua imunidade, sem precisar ir para a farmácia, gente. Você já tem o medicamento em você. É só conectar, é só confiar, né, para ativar, né?
Olhe só, prestem bem atenção. Tem a ver com o tema da live de hoje, né? Dessa reunião aqui da gente. Estamos constantemente ressoando com aquilo que já sabemos ser verdade. Tudo que você sente é filtrado junto com um gradiente de experiências e lembranças passadas que estão armazenadas em seus receptores celulares. Por isso que a gente trabalha na RQC, eu restauro e reprogramo a consciência quântica do meu coração. Porque tem que restaurar, está tudo sujo, os receptores estão cheios de moléculas da emoção, de negatividade, de pessimismo, de hostilidade cínica, né? De tanta coisa negativa, né? De devaneios negativos, né? De ruminação negativa. Você já se pegou ruminando? Nossa, eu era um ruminador assim profissional, estava sempre ruminando, né? Então hoje eu fico, opa, peraí, isso é ruminação, isso aqui para, vou fazer meu café, opa, é hora de fazer o mantra para ativar meu coração. Eu não quero ruminação negativa aqui não. Se você não der o basta, se você quando começar o dia, se você não der um basta a esse comportamento padrão neurológico que a ciência explica, se você não tirar essa mente subconsciente do seu corpo, esse animal que foi adestrado com negatividade para viver na sobrevivência, você vai perder o seu dia, gente. Você vai repetir. É estresse, é estresse, é estresse. O hormônio de estresse dá doença. Não tem corpo que aguente estresse 24 horas. Ruminação, né? Devaneios negativos, é julgamento, é pressuposição negativa, é expectativa negativa. Aí vê notícia ruim, entra em grupo de WhatsApp, de Telegram para ficar divulgando fake news, ouvindo coisa negativa sobre política, sobre sexo, é tudo coisa, né? E você termina sendo prisioneiro desse programa, né? Veja bem, tudo que você sente é filtrado junto com um gradiente de experiências e lembranças passadas que estão armazenadas em seus receptores. Não existe nenhuma realidade absoluta ou exterior. Aquilo que você experimenta como realidade é a sua história sobre o que aconteceu. Aquilo que você está experimentando como realidade é a sua história sobre o que aconteceu. Entendeu? Então, isso aqui é o ego, né? Quando nós não conseguimos ficar no momento presente e ativar esse estado generoso presente, que é exatamente quando nós conseguimos colocar o coração em ação, ativar o mini cérebro do coração para que ele puxe o cérebro superior para a coerência também cerebral. Porque se você não conseguir trazer o seu cérebro superior para a coerência cerebral, ele vai simular coisa ruim. 95% do seu comportamento são coisas do passado, a maioria coisas que ele vai dar muito mais prioridade àquilo que ele ameaça, aquilo que você imaginou que é uma ameaça. E você vai ficar remoendo aquilo que aconteceu na sua infância, aquilo que aconteceu até no útero da sua mãe. Às vezes você não tem nem ideia do que aconteceu. Então tudo que é programa automático que puxa você, tira você do eixo e leva para um lugar de medo, de insegurança, de julgamento, isso não é você, gente. A sua essência é divina. Nós viemos aqui para ser deuses. Você já leu a Bíblia? Eu li várias vezes, então a Bíblia tem lá, né, em João. Vocês sois Deus, vocês sois luz. Por que não se fala isso o tempo todo, em vez de ficar falando em desgraça, né? De falar em crucificação, né? De sangue, né, do cordeiro, essa coisa. Por que não estimula o poder das pessoas, que foi isso que mais Jesus fez, né? É exatamente para manter você num estado de depressão, de medo, né? E aí você adoece, vai tomar remédio e fica dependente. Então, assim, você pode fabricar esse remédio. Então a mudança é você dizendo, caramba, eu vou ficar aqui nessa dependência? Eu vou ficar aqui nessa vida miserável? Eu vou ficar aqui refém dessas pessoas de baixa vibração, que é uma minoria de pessoas de baixa vibração que dominam o mundo, estimulando guerra, violência, né? Então as pessoas, se você ficar ouvindo o que essas pessoas falam, você vai adoecer. É muita negatividade. Porque é assim que ele domina você. É assim que você tira você da virtude. Né? Se você ficar olhando, acompanhando esses políticos, né, religiosos agressivos, você vai exatamente ficar completamente perturbado, vai viver num mundo de confusão e vai tomar decisões contra você achando que é a favor.
Você fica escravo do medo, né? Não existe nenhuma realidade absoluta ou exterior. Aquilo que você experimenta como realidade é a sua história sobre o que aconteceu. Então você fica repetindo a história. Você fica repetindo a história, fazendo as comparações da negatividade do que você viveu e fica repetindo, e fica repetindo, e fica repetindo, e fica repetindo, e ali você se aprisiona, né? Na página 88 tem uma outra frase minha: as emoções são pistas de como as experiências passadas o afetaram. Você pode passar a vida inteira refém de suas emoções, querendo mudar o mundo em torno de si. No entanto, a cura está dentro de você. Investigue-se. Então, gente, é uma coisa tão linda, né? É quando eu consigo descobrir um pensamento, um comportamento de autossabotagem, eu digo, opa, descobri mais um inimigo dentro de mim. Nossa, aquilo me dá uma alegria, porque eu disse, opa, quem é você? Por que é que eu estou me comportando assim? Eu reverencio, mas digo, olha, não preciso mais dessa bengala. Eu não preciso mais dessa bengala. Não preciso andar com medo pela vida. Não preciso andar com insegurança, entendeu? Não preciso andar com falta de fé. Não, eu quero é meu potencial. Eu quero estar íntegro. Entendeu? Então, nesse momento, eu começo a fazer um processo de poda neural. Por isso que eu venho dizendo para as pessoas, né? O processo de cura é um processo de morte do velho eu. É uma morte neural. Porque se eu identifico um programa negativo e digo, de onde é que você veio? Por que é que você está querendo me botar para baixo? Por que é que você está querendo me deixar com medo? Por que é que você está querendo me deixar com insegurança? Por que é que você está querendo comprometer minha autoestima? De onde é que você veio? De onde é que eu acreditei nisso em alguma época da minha vida? Isso não é real. Isso foi uma experiência passada, isso não é a minha essência. Eu não preciso estar achando que isso vai me ameaçar se aconteceu em algum momento que eu nem lembro. Às vezes são coisas que eu nem sei de onde é que vem. Às vezes eu descubro de onde é que vem, né? Uma palavra que foi dita do pai, da mãe, de uma coisa que eu vivi, uma decepção que eu tive. Digo, não, mas isso passou, eu não preciso repetir. Eu vou mudar aqui a sintonia. Eu vou mudar a sintonia para não atrair mais essa realidade. Então isso passou. Aí quando eu faço essa quebra, isso é chamado de poda neural. Porque aquela rede neural, né, que é uma gangue de neurônios que disparam juntos, né, automaticamente, porque você repete, 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 eles ficam automatizados. Quando eu faço isso, eu crio uma morte neurológica, eu vou gerando uma poda, os neurônios, os terminais dos axônios vão se distanciando, 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 e aquele circuito deixa de ser ativado e eu começo a ativar uma outra coisa. Aí eu estou renascendo. É uma morte neurológica. Só que quando eu faço essa mudança de poda neural, eu estou agora sob a governabilidade de um novo sentimento, de uma nova emoção, uma nova experiência emocional. Se eu estou tendo uma nova experiência emocional, eu estou levando para os meus receptores celulares uma nova informação química. Por isso que a reprogramação é eu restauro e reprogramo a consciência quântica do meu coração. Porque eu estou mandando uma nova informação, se eu estou trocando o medo pelo amor, eu estou nutrindo o meu coração com uma frequência muito elevada, eu estou nutrindo os receptores celulares com outra química. E aí eu tenho uma morte emocional, porque eu estou deixando ele nutrir o medo, entendeu? Se eu deixo de nutrir o medo e começo a nutrir o amor, diz, não, eu não sou refém do medo, não. Isso é história que eu contei em algum momento que eu não entendia bem as coisas. Estava com nível de consciência baixo. Agora eu não quero isso para mim. Então, no momento que eu faço isso, eu estou reeducando as minhas células com um novo programa emocional, que é o que chega nos receptores. E as moléculas da emoção são elas que vão acomodar o comportamento celular. O que é que vai acontecer dentro das células? Vai haver uma mudança biológica, porque eu vou eu vou inibir a genes de doenças, né, que eu estava ativando em função do estresse, do medo, da raiva, da ira, da insegurança, né, do estresse. Eu vou desligar esses genes e vou agora trazer os genes da esperança, da alegria, da bondade, da gentileza, da generosidade, da autoconfiança, do amor. Entendeu? A sua química muda, gente. Isso aí é uma morte biológica. E aí seus telômeros vão ficar felizes, vão começar a dizer, opa, agora eu vou começar a trabalhar aqui. Né? A pessoa saiu do estresse, eu vou reinar aqui, vou começar a trabalhar para curar essa pessoa.
Então, a grande questão é, se você para de atrapalhar, o seu corpo vai lhe curar. Aí você tem energia para restauração, para reparação, para regeneração, né, para crescimento. Quando você está sob o estresse, no medo, na insegurança, na baixa autoestima, você não tem essa energia. A sua energia está para nutrir exatamente o seu estado de sobrevivência, roubar o campo eletromagnético em torno do seu corpo, né, para reforçar esse padrão emocional, esse comportamento emocional que leva você a ser uma pessoa doente e infeliz e triste, entendeu? E que fica exatamente criando essas conexões para reforçar esse padrão comportamental, para justificar a sua infelicidade e sua doença. Entendeu? Aí vai tomar remédio, vai arrumar alguma coisa, vai falar mal dos outros, né, vai ver notícia ruim, né, porque aí você conecta aquele mundo conhecido que leva você a justificar a sua infelicidade. Entendeu? Então, por isso que a cura não está em nenhuma farmácia. Não existe farmácia que possa lhe curar. A cura está em você. É essa mudança. Se você fizer essa mudança, você vai desligar os genes da doença. Entendeu? E aí você vai. É por isso que às vezes a distância é um único pensamento, é uma emoção que, se você mudar o chip, se você diz, opa, isso aqui, isso é programa de baixa autoestima. Isso é programa de sobrevivência, não quero mais nutrir isso. Entendeu? Então, assim, isso é o que nós estamos ajudando as pessoas na mentoria, no Carnaval Quântico, na Primavera Quântica. E domingo eu quero convidar vocês, se você está querendo, se você ainda está com medo de mudar, se você ainda está com medo de se curar, venha, você que é já aluno nosso, venha, porque você precisa estar todo dia estudando. Você está todo dia se nutrindo com coisa negativa. Se você der uma brecha, o demônio entra. E o demônio não é uma entidade lá fora, não. O demônio é a negatividade que você condicionou o seu corpo. Você pode ir para o céu, mas o céu também é uma vibração, né? Então assim, a gente pode entender que nós podemos sair do céu para o inferno, do inferno para o céu, transitar exatamente fazendo a mudança. Então, domingo, das 10 horas, eu quero convidar vocês. E lembrando, quem se inscrever na reprogramação quântica celular de São Paulo, que vai ser 3 dias, roda quântica de cura, né? Vai ser uma jornada do despertar para a verdadeira cura, né? Você ganha 2 atendimentos na egrégora turbinada, nessa egrégora turbinada. Essa egrégora vai durar, se prepare para pelo menos 3 horas de imersão de cura. Não é a egrégora comum que é 30 minutos, tá? Agora é uma imersão para a gente começar a tirar esse estresse do corpo, tirar essa insegurança do corpo, tirar esse medo do corpo, tirar essa mente subconsciente destrutiva do corpo, entendeu? E aí a gente começa a ir para um novo lugar. No livro O Poder da Autocura, tem uma frase aqui no meu livro que eu falo da importância das bactérias, né? E você pode usar as suas bactérias para lhe curar, e as pessoas estão matando as bactérias com antibióticos, gerando problemas seríssimos. Na página 153, tem uma frase aqui minha que eu digo o seguinte, ó: a vida está nos convidando a um olhar cuidadoso sobre nós mesmos e sobre o planeta. A humanidade está perdendo uma luta insana com os micróbios, enquanto bilhões de pessoas sofrem com as consequências. Está na hora de decifrar em detalhes a linguagem da natureza para identificar o melhor caminho a seguir sem que o remédio seja uma arma mais letal do que a doença que pretende curar. É isso que está acontecendo. Os remédios que você está usando, eles são mais letais do que as doenças, porque eles vão te manter doente o resto da vida. Eu sei disso. Eu passei mais de 20 anos tomando remédio e nunca melhorei de nada. Eu vi meu pai morrendo com a doença que ele passou não sei quantos anos tomando remédio para aquela doença e só ficou mais doente, mais doente, mais doente. Vi minha mãe, vi meu avô, minha avó. Eu sei o que é isso. Eu estou falando, não é de uma ficção. Eu estou falando da minha própria vida, né? Então, assim, nós criamos um modelo em que o remédio é uma arma mais letal do que a doença que pretende curar e mantém você dependente, entendeu? E nós temos um modelo que nós estamos ensinando as pessoas na nossa mentoria, né, é exatamente a sair desse adoecimento, né, que tem uma mente que está provocando ali a química da doença, né, de forma repetitiva, de forma que você possa ancorar uma nova energia. Então, a mentoria Vida Quântica é um ano de acompanhamento, gente. É um programa, esse é um plano de saúde.
juntamente com a Zenat, com 12 atendimentos de RQC. E quem se inscrever essa semana, eu vou fazer um atendimento extra de reprogramação quântica celular com a pessoa. Porque a gente está querendo exatamente ter essas informações, né, para ajudar as pessoas a simplesmente dizer, olha, vamos trabalhar essa mudança de personalidade. Vamos tirar do corpo né, vamos tirar do seu corpo esse programa e vamos instalar um novo programa. Vamos criar coragem para isso. É aí que você, senão a vida não vai fazer sentido para você. Você nem sabe por que tá fazendo, o que é que está fazendo aqui, porque você tá vivendo um programa de doença, de infelicidade, né, de desconexão. Né? É isso, por isso as pessoas estão tão desorientadas e não param de tomar remédios, e com medo ficam tomando remédios, sem saber que os remédios estão dentro dela. Você tem os remédios, vamos fabricar. Vamos fabricar esses remédios, né? Gente, eu vou fazer uma pausa aqui, eu já trouxe muito conteúdo para vocês, né? Então, quero convidar vocês a participar 17, 18, 19 de abril em São Paulo. Teremos uma roda quântica de cura, um workshop do poder da transformação e temos, quem ainda não é reprogramação quântica lá pode participar. A gente vai fazer ali um treinamento completo. Quem já pode fazer uma reciclagem e ganhar 2 atendimentos na egrégora quântica de cura, porque a gente está num movimento acelerado para trazer informações científicas poderosas, que é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, e ao mesmo tempo um roteiro, né, para a gente exorcizar as pessoas dela mesma. Exorcizar você de você mesmo. Você está é você que está gerando um processo auto-obsessivo pela negatividade que carrega inconsciente. 95% do tempo da sua vida você está fazendo isso. Entendeu? Então imagine você começar a ir para um outro plano, né? E ousar fazer essa mudança, né? Então você vai esperar até quando? Você vai tomar remédio até quando? Sem buscar experimentar uma nova experiência, cientificamente comprovada. Você vai esperar até quando para mudar essa personalidade? Entendeu? Então venham participar, invistam, né? Comprar remédio não é investimento, é gasto, né? Fazer uma mentoria, fazer um treinamento, participar de um evento como esse que a gente vai fazer no domingo, aí sim, aí você vai começar a entrar num campo, né, de coerência, que aí a vida pode começar a fazer realmente sentido. Eu vou abrir aqui, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Já trouxe muito conteúdo aqui, já fiz uma provocação, num bom sentido, né, num bom sentido. E aí vocês podem me perguntar, pode dar depoimento, eu vou abrir aqui. Quem quiser falar, gente, só clica aqui em reagir, ó, reagir, esse coraçãozinho, né? E aí você pode, quem quiser me fazer pergunta, fique à vontade. Quem quiser ter alguma dúvida, né? É só você clicar aí, abrir sua câmera e perguntar, né? Ou também pode compartilhar alguma experiência, uma superação sua. É muito legal você compartilhar aquilo que você está conseguindo superar, porque toda vez que eu compartilho alguma coisa, eu estou autorizando outra pessoa a fazer o mesmo, entendeu? Toda mudança minha que eu faço, que eu conto para vocês, é a minha própria história de transformação. Eu estou autorizando para vocês. Gente, eu era uma pessoa doente, eu saí lá do sertão de Pernambuco, eu não tenho as coisas, eu não aprendi, não foi meus pais que me ensinaram essas coisas. Eu não aprendi na escola, entendeu? Eu fui estudar sozinho mesmo, entendeu? Eu não tive orientação, né? Eu não tive assim. E teve uma época da minha vida que eu vivia também com um comportamento de vítima. Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu já passei por isso também. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Viram? Vamos ver aqui nossa querida Alba. A Alba faz mentoria com a gente e ela é uma pessoa que vem assim num processo de grandes mudanças, né, Alba? Sim, Inclusive no Carnaval Quântico, né? muito, Ela muito. passou por curas realmente extraordinárias. Então, Alba, fala aí um pouquinho aí da sua experiência, fica à vontade. E se tiver alguma pergunta, pode também fazer, né, Alba? Tenho uma pergunta e gostaria de compartilhar aquela experiência que eu já falei um pouquinho.
mas que para mim foi uma coisa muito significativa, porque de lá para cá mudou muita coisa para mim, entendeu? Porque foi uma coisa muito simples, mas assim, eu pude perceber a minha mudança. Quem já me conhece sabe, eu era uma pessoa muito reativa, muito impulsiva. Qualquer fala de alguém, assim, eu já sentia como se fosse uma cobrança, entendeu? E já reagia, muito mal. E eu tive uma experiência um dia desses, assim, que me mostrou que agora realmente eu tenho um domínio sobre as minhas emoções. Porque antes era assim, eu primeiro reagia e depois eu pensava lá, oxe, meu Deus, fiz coisa errada. Não era assim, mas já tinha feito. Agora eu consigo perceber antes. Então, foi uma mudança muito grande, né? Então, assim, eu estava Ô, Alba, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se sente hoje, assim, quando você consegue perceber que não está sob o domínio mais daquela reatividade, o comportamento às vezes agressivo, você depois sofria com aquilo? Qual é a sensação que você tem hoje quando você diz, poxa, consegui, eu estou mudando a minha personalidade? Como é que você se sente, né, nesses momentos? O sentimento é assim maravilhoso, entendeu? Assim, porque eu me sinto muito feliz, e, assim, e é uma coisa assim, eu tenho percebido que o ambiente em torno de mim tem mudado também. Entendeu? Assim, puxa, meu Deus, hoje eu tive uma experiência também que foi incrível, porque eu fui para a Avenida Paulista de metrô, só que eu caí dentro do metrô, entendeu? Eu fiquei lá no meio dos bancos, lá sem conseguir levantar, entendeu? E assim, foi impressionante. Eu não estava conseguindo sair de lá, as pessoas me tiraram de lá e depois, eu vou dizer que para mim, quase uma criança, uma moça de 18 anos. Na hora que eu saí da estação, ela falou: vou te levar para o hospital. Eu falei: não, não precisa, tá doendo, mas vai melhorar, já vai melhorar. E ela pegou e saiu, me acompanhou, pegou, chamou um Uber para me levar onde eu ia, sabe? Assim, 18 anos a Olha menina. só, Eu que falei, Deus, eu gentileza, ainda né? 8 anos ter essa gentileza. Eu fiquei assim muito impressionada. Então eu tenho percebido essa mudança no meu entorno, assim, Que no, legal. entendeu? Depois que agora, porque agora eu tenho assim, eu vou fazer uma pergunta, eu consigo já fazer com gentileza, com delicadeza, assim, mais devagarinho. E antes não, eu era muito, muito reativa, entendeu? Assim, qualquer coisa eu já respondia, agora não, eu já consigo, não, não, não é para responder assim, vamos, não sei o quê, aí eu já falo com delicadeza, tudo e tudo muda. Que legal, que Isso legal. muito, Olha, muito. como a Alba faz mentoria conosco, né? Então eu acompanho de perto essa transformação dela. Aqui tem pessoas novas, né, que não conhecem a Alba, mas também ela teve pela primeira vez no Carnaval Quântico e na terça-feira ela estava com o braço engessado, com uma dor absurda e estava assim emocionalmente mexida porque ela queria muito ir e o mundo inteiro não queria que ela fosse. A família, até as pessoas da minha equipe, assim, no sentido de ter cuidado com você, estavam preocupados com você, né? E eu disse, olha, gente, é o seguinte, se ela decidir ir, eu não vou dizer que ela não vai. Se ela for, ela vai se curar. Porque a atitude de ir, porque ela estava com um sofrimento muito grande, a mão inflamada, eu fiz lá um trabalho para Porque trazer ela. eu só tinha uma mão, não podia usar. Só podia uma mão, ela só tinha uma mão, ela não podia nem mexer, né? Isso foi na terça-feira, a viagem era na sexta. E ali eu fiz um trabalho de reprogramação emocional com ela, né? Já começamos a trabalhar uma mudança. No outro dia ela tomou o gesso, mas estava com dificuldade ainda. O médico passou 5 remédios para você, né? Ela Sim, optou em não tomar nenhum remédio e ela foi e foi um sucesso, né? Todo mundo apoiou, nós demos o maior apoio para ela e ela se curou, né? Então, assim, é um exemplo, né? É um exemplo de você não se curvar à dificuldade. Aí você transformou o desafio numa oportunidade e terminou sendo um exemplo para todos, né? E ali eu como percebo exatamente o movimento da pessoa quando você diz eu vou, então o seu corpo vai junto. Você está convidando o corpo para realmente entrar num processo. E aí você vê que o ambiente em torno de você muda, né? As
As pessoas foram muito solidárias com você, então vai mudando. E agora você já está tendo uma pessoa desconhecida que vai lá te levar de táxi, né? Então isso é É, muito legal. A gente perceber que o mundo vai mudar, aquela mudança que a gente está no mundo, ela é uma mudança inseparável da mudança interior. É isso que é importante vocês perceberem. A Alba é o exemplo, a gente vem trabalhando com ela na mentoria e ela vem de forma muito dedicada, né, fazendo ali as tarefas que a gente passa e aí o resultado está aí. Né? Por isso que eu lhe perguntei, né? Eu imagino que é uma alegria para você porque você está se conquistando, dizendo, opa, agora eu estou no comando. O Wallace, eu posso falar? só uma coisinha, pera um minutinho só, deixa eu só terminar, posso completar? Pode, pode. Então, porque agora, assim, todo dia quando eu vou para musculação, eu vou repetindo o mantra das 5 palavras, né? E aí eu comecei a me dar conta de, assim, o que que cada palavra é, tem a ver com aquilo que a gente está vivendo e tudo mais. E aí, então, assim, eu estava, assim, várias vezes, várias noites, no meio da noite, assim, eu me esticava um pouquinho e aquela dor grande, assim, de cãibra, entendeu? É claro que eu punha o sabonete e passava, mas aí no dia seguinte é a mesma coisa. Aí eu comecei a pensar nessa coisa de cuidado e me veio, vamos fazer alongamento dessa parte. E aí comecei a fazer alongamento todo dia, pronto, cuidado. Comecei a fazer o cuidado. E, Cuidado, cuidado. e aí, pronto, agora não tenho mais dor à noite também. Que legal. Muito bom. Quem é que falou que estava querendo falar aí? Eu, Wallace, Laís. A Laís, peraí, Desculpa, Laís. Ai, droga. deixa eu chamar a É Laís. sobre a Alba. Pode deixar a Alba aí, que é sobre ela. Tá, cadê você aqui? Deixa eu procurar. Você tem que Não, abrir. eu não entro, é só a Ah, voz. você É não vai só abrir para a câmera, não? parabenizar a Alba, porque Sim, sim. realmente eu assino embaixo tudo que o professor está falando, tudo que você, Alba, está falando, porque todas as vezes que você me procura no privado para perguntar alguma coisa, para pedir alguma coisa, gente, o seu carinho, a forma como você me trata, você mudou muito, Alba. É Para verdade. quem conhece, te conheceu lá atrás e está acompanhando toda a sua trajetória, é muito bonito. Você é uma mudança, assim, da noite para o dia, no meu olhar. Então, já que o professor está falando sobre você, está tocando nesse assunto que realmente para você deve ser gratificante perceber essa mudança, essa não reatividade, tá? Então eu falei, chegou o momento. Aliás, eu ia falar com você hoje sobre isso. Acabei não falando, então estou aqui. Normalmente eu não faço isso, né, Wallace? Eu não entro, Uhum. estou sempre aqui atrás dos bastidores, mas eu tinha que te dar os parabéns. É Legal. isso aí. Obrigado. Legal, Laís. Não, e Laís, tanto Laís como a Zenatê estavam cuidado com você, achando que, olha, talvez não seja, seja arriscado ela ir nessa situação. Eu digo, a gente vamos deixar ela decidir. Eu digo, eu vou deixar ela decidir. Eu não vou interferir nisso aí, não. Eu vou deixar ela decidir. Se ela quiser ir, ela vai se curar. Porque só o movimento, né, como ela estava com ela já tem uma certa dificuldade, né, Alba, na locomoção. Então, se você estava com uma outra dificuldade, se você decide ir nessa circunstância, isso já é algo que pouca gente faz. A tendência é que as pessoas decidam, né, não ir mais, né? E aí lá, a família dela estava ali mandando mensagem ainda preocupada. Eu digo, Alba, desconecta disso aí, vamos para outro lugar. E aquilo ali também, ela foi exatamente, daqui a pouco a dor passou, daqui a pouco ela fez todas as caminhadas, longa, 3 quilômetros de caminhada na floresta, a mão passou a dor, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam, isso a gente não está falando de ficção, não, a gente está falando de histórias reais, né, que se você faz essa mudança interior, né? E aí Laís como acompanha, a Zenatê depois pode falar também, como acompanha a Alba desde o início, então aí a gente vê, assim, a gente vê o ser humano se transformando e o mundo fora respondendo, né, Alba? Então parabéns aí pela sua conquista aí. Obrigado, porque se não fosse vocês, eu não teria chegado nesse momento, entendeu? Mas você, a Laís, toda a equipe, todo mundo, entendeu? É uma coisa assim.
realmente que leva mesmo para a transformação, não tem como não. Gratidão, gratidão e amor. Vamos em Gratidão. frente. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão, né? É uma alegria para a gente ver essa transformação e que você seja fonte de inspiração para todas as pessoas que estejam aqui, né? Para entender que se você, como eu disse, a distância às vezes é um pensamento. Você mudou o pensamento, você vai para um novo lugar, né? Quando você assume essa responsabilidade, você sai da vitimização e vai ser uma pessoa adulta e o mundo vai responder a você de uma maneira diferente. Não, é verdade. Gratidão, Eu Alba. posso Agradeço. falar também? Quem é? Quem está falando? Quem foi, quem foi que falou, gente? Eu não estou vendo aqui quem é que está Eu, falando. a Eu? Vivian. A Peraí, Vivi. Vivian. Vivi, você quer entrar aqui ou você quer entrar com imagem? Pode Peraí. ser. Porque Vivi teve no carnaval também, então peraí. É porque quando eu estou aqui com a pessoa, eu não estou vendo as outras pessoas que estão falando. Só vejo a pessoa que está. Vamos aqui ver aqui. Vivi, só precisa ativar o seu som. Pois não. Pronto. Deixa eu ver. A grande diferença que eu vi em mim depois do carnaval foi porque eu entrei no mundo corporativo muito nova. Então, sempre a minha atitude era se proteja, né? Eu comecei a lecionar muito novinha, eu tinha 18 anos, e os professores já eram muito mais velhos, eu dava aula para alunos muito mais velhos que eu. Então, eu sempre firmei muito, né? Estudo, trabalho, mas sempre me protegendo muito. A, a universidade, eu era aluna e já dava aula, né? Com 21 anos já estava dando aula na faculdade que eu fazia. Então, assim, eu sempre tive essa coisa do se preserve, se proteja, não se exponha, mostre sempre né, a qualidade do trabalho, mas não se exponha. E multinacional, então, nem se fala, o ego é muito alto. Eu também era nova, estava aqui com 27, era muito nova. Então, assim, geralmente eu não me exponho. Eu vejo, sinto, percebo os acontecimentos, mas eu fico na minha. E depois do carnaval, eu tomei assim uma mudança interna, uma atitude que era o quê? Tá vendo uma narrativa que não condiz com o que você é, com o que você faz? Fale. Aí eu falo, mas não, fale publicamente, se expõe. Oh, meu Deus, mas isso é perigoso. Não. Se você tem, eu sinto assim, se eu já tenho esse impulso de conseguir falar de mim, conseguir falar o que eu sinto, o que eu quero, o que é verdadeiro, porque se é sobre mim, eu preciso tomar a narrativa, não dá para outras pessoas tomarem uma narrativa, isso já aconteceu por tempo demais. Recentemente, eu vi muitos fogos de artifício, eu vi muitas comemorações, assim, eu vi muitas parabenizações. Eu ficava olhando, minha nossa. Aí depois eu falei, gente, sabe, assim, antes eu ficava assim, que é isso? Hoje em dia eu falo, mais do mesmo, por quanto tempo, né? E vou tomar a iniciativa de falar de mim, né? E isso daí foi uma grande mudança mesmo. Porque o meu normal é sempre esse sim. Ah, olha, comecei a lecionar com 18 anos, são quantos anos de sala de aula? Eu nunca aumentei o tom de voz. Eu não sou agressiva. Eu criei dois irmãos mais novos sem gritar, sem ameaçar, sem bater, só conversando, muito amor, aluno também. Então, assim, meu normal é esse. Então, eu falei, gente, eu preciso realmente expor. Muito tempo atrás, assim, quando começou, eu ficava assim, quero ficar bem longe disso. Hoje em dia eu falava, minha Nossa Senhora me proteja. Depois eu falei, gente, mas se eu continuar falando Deus me livre, minha Nossa Senhora me proteja, eu vou continuar
a revelia da minha história. Eu vou deixar que o outro tome uma narrativa que não é verdadeira. Então, eu não posso falar essa segunda frase, Deus me proteja, Jesus, Mãe Maria, me tire disso. Não, É. é a E aí vida, termina se sendo um é a programa minha de vida. vítima, né? Esse Deus me E proteja é também eu bem de não ia vítima, né? Da conseguir coitadinha, né? Eu preciso de ajuda, não, alguém me falar salva. assim, minha nossa. Não, e falar assim, minha nossa senhora, me, me tira disso. Aí eu falei, gente, mas me tira disso, é a minha vida. E eu não vou morrer, então não tem como. Não vou mesmo. Sim, já é uma coisa que eu tenho muito assim, firme, essa coisa do ficarei o tempo necessário, farei o que for preciso. Então, se chegou a hora que eu já tenho essa coragem de me expor sem ficar achando que isso é risco maior do que o que já está acontecendo. E foi depois do carnaval, assim. Eu não faço isso. Geralmente eu dou um passo para trás, me afasto, fecho, bloqueio e mudo a rota. Né, assim, as coisas sempre vêm, né? Mas se é uma coisa que eu quero, não, vou, né, vou falar. Isso é uma grande mudança. Assim, até eu fico, nossa, uau, que é você, menina, que bom, que bom. Que legal, Vivian. Muito bom. Parabéns aí pela mudança, né, que você está tendo, que você está sentindo, né? Então, esse é o convite que a gente faz, né? Da ousadia de se abrir para uma nova possibilidade, né? Para sair da repetição, né? E ousar ser uma nova pessoa. Então é isso, né? E a gente vai experimentando e a gente vai olhando e aí entrar esse estado de consciência que a gente pode olhar para o que a gente pensa, para o que a gente sente, né? E tomar uma nova decisão, né? Isso requer uma energia alta, viu, gente? Requer uma energia alta porque você tem que estar com o pensamento, sentimento acima da vibração do pensamento condicionado. Esse é o grande desafio da mudança, por isso que a maioria desiste, porque gera um desconforto, e o desconforto é o sinal de que você está no caminho certo. E aí, só que a maioria das pessoas, no desconforto, elas correm, aí vão tomar remédio, né? Então, eu quero dizer para vocês que o desconforto é o sinal de que você está no caminho certo. Então, obrigado, Vivian, pela sua participação e parabéns aí pelo seu novo momento, tá? Mas alguém quer trazer alguma reflexão, algum depoimento, alguma... Eu quero chamar aqui, aproveitar, deixa eu ver quem é que está aqui, eu quero apresentar para vocês as meninas aqui da nossa equipe, a nossa novo time aqui que está chegando, Eliane, quem está mais aqui? Amanda, quem está mais aqui? Né? A Zenatê já é veterana, né? A Zenatê, vamos chamar aqui Amanda, Eliane. Amanda também é aluna nossa da reprogramação quântica celular, né? E ela agora está aqui também fazendo parte, né, da nossa equipe aqui de terapeutas, dessa assessoria terapêutica que a gente está tendo, a Eliane também aqui. Onde é que está a Zenatê? Quem está mais aí, gente? Eu vi que estava aqui a Samantha, né? Não sei se a Samantha saiu. Deixa eu ver aqui, só olhar, porque eu tenho que olhar para o individual e tenho que olhar para a galeria depois. A Zenatê chegou aqui, né? Então a gente está num processo também de mudança aqui na empresa, gente. Isso é muito legal, porque a gente vai conhecendo novas pessoas, são novas possibilidades, né? Samantha, você está por aí? Ela estava aqui no início, deixa eu ver se ela está em algum lugar aqui, não estou vendo. A Fátima disse que não poderia estar, né? A Ana tem mais duas pessoas. A Fátima teve ontem na live ontem, né? E a Samantha, eu acho que ela deve ter saído. Não estou vendo a Samantha por aqui. Se você estiver vendo aí, me avisem, né? Acho que ela não. Samantha a gente começou hoje, né? Então deixa eu chamar aqui as meninas, né? A Zenatê, claro, que participou lá do Carnaval Quântico, né? Acompanhou também essa transformação da Alba, né, a Zenatê?
de perto, né? Desde a primeira sessão da mentoria, então a gente vem acompanhando e é uma alegria para a gente, né? A Amanda RQC e a Eliane, né, que é uma pessoa também que está muito conectada com essa área de autoconhecimento, de autocura, é uma pessoa que traz muito conhecimento também, então a gente tô trazendo as meninas aqui para apresentar no caso da Zenatê, mas sempre tem gente nova também, né? Às vezes tem gente que não sabe quem é a Zenatê ainda, né? Tem gente que não sabe nem quem eu sou. Enquanto tem gente que chega aqui que nem sabe quem é. Não, eu apareci aqui de paraquedas, eu vi ontem um negócio seu ali, nem sei o que é que você faz. Então, para a gente é uma alegria. Então, meninas, sejam bem-vindas aí, fica à vontade aí para dar um oi aí para as pessoas. Boa noite, pessoal. Aqui é a Amanda. Eu faço parte do time de terapeutas aqui do professor Wallace Lima. E o nosso propósito aqui é servir vocês. Então, basicamente, estamos aqui para servi-las, para ajudar nessa jornada, nessa caminhada, né? Então, a gente está com um time muito, muito bonito, né? Mulheres maravilhosas aí, que está com o mesmo propósito, que é servir e ajudar para que todos nós crescemos juntos, né? E conseguimos alcançar o que a gente mais busca, né? Que é a cura, que é a paz interior, que é a paz que transcende todo o entendimento, né? E pode contar com a gente sempre que precisarem. Maravilha, Amanda. Seja bem-vinda mais uma vez. Eliane, Boa noite, pessoal. Meu nome é Eliane. Eu faço parte da equipe do professor, assim, com muito. É um privilégio trabalhar com o professor, essa é a verdade. Porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muito pelo autoconhecimento, gosto de fazer cursos, gosto de comprar livros, gosto de investir no meu conhecimento. E aí, nessa minha caminhada, buscando sempre mais autoconhecimento, foi onde eu acabei conhecendo ali o trabalho do professor. Foi em dezembro de 25 que eu conheci o professor e me apaixonei pela simplicidade e o tamanho da sabedoria que ele tem, né? De tantas buscas, referências, né, em grandes nomes aí, conhecidos no mundo inteiro. O professor tem trabalho ali, tem fotos, participou de palestras de Greg Braden, referências assim de pessoas que eu sempre estudei, né? Joe Dispenza, que é outro gigante aí, mundialmente conhecido. E ele tem essa facilidade de pegar tanto conhecimento científico e até mesmo complexo, e ele traz para a gente com uma simplicidade, né? Ele parece que a gente está assim com ele na varanda de casa conversando, e ele está ali nos ensinando assim conhecimentos assim que me encantaram, né? E ele tem uma maneira muito peculiar de nos passar esse conhecimento. Então, valorizo muito, admiro muito o trabalho do professor e posso deixar aqui para vocês um testemunho assim já de vida, desde que comecei a trabalhar com ele, conheci a Zaniatê, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre ali, né? O braço direito do professor nesses trabalhos terapêuticos, é uma pessoa muito comprometida com vocês, meninas. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão maior do que nós mesmos. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro, né? E assim, eu vejo o amor do professor, sabe, por vocês, eu vejo o cuidado de toda essa equipe. Nós temos o cuidado com cada um de vocês, a gente se empolga, se emociona com os depoimentos e nós estamos aqui realmente para servir de coração. E é muito bom fazer parte dessa equipe. Eu agradeço muito ao professor a oportunidade de poder integrar uma equipe tão competente que está se formando agora e que esse 26 realmente vai ser um ano diferente para todos nós. Eu agradeço. seja bem-vinda mais uma vez, Eliane. Obrigada. Gratidão. Azê, Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite, Amanda, boa noite aí, Eliane, Amanda. E parabéns também para Alba. Quero parabenizar todas as pessoas que estão aqui comprometidas com essa aula maravilhosa. Eu estava assistindo a aula do professor e relembrando minha primeira aula que eu participei do professor, foi exatamente pelo Zoom. E eu lembro que eu fiz um comentário, o professor citou meu nome, Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, para que que o senhor vai falar meu nome, meu Deus? E eu fiquei assim, não vou voltar mais.
Então, assim, o que que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente entra a primeira vez numa aula e vai conhecer o trabalho do professor e conhecer também um mentor, e a gente está ali presa nas nossas emoções, presa nas nossas dores, presa em tudo. E aí a gente percebe que realmente nós estamos dentro de uma matrix. E aí a pergunta que não quer calar nosso interior e diz assim: e agora? Por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou começar esse trabalho aqui? Como é que eu vou chegar nesse patamar? Onde que eu vou chegar essa minha transformação? Então, a aula que o professor trouxe hoje, eu realmente eu viajei mesmo e falo assim: hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu vou falar de mim, porque eu adoro falar de mim, porque eu sou o produto do produto. Então, eu faço uso dele, eu vivencio, e ali eu tenho como falar. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: é tão gratificante essa oportunidade quando permitimos chegar até o professor e ver o trabalho dele e ir acompanhando, acompanhando, e a gente ali vai transformando. E também, cada aula que a gente tem, um encontro com o professor, numa live, na aula secreta fechada, é os domingos, é tudo, a gente vai captar uma fala dele e a gente se transforma. E ali vai se transformando. Mas isso tem que estar aberto. Se eu estou aberta, então a coisa funciona. E é tão grande, é tão imenso essa minha gratidão, de fazer parte desse trabalho aqui com o professor, de fazer parte do trabalho com a equipe, e agora essas meninas que estão chegando, já está vindo uma equipe aí gigante, um gigante mesmo, e eu posso dizer que eu estou tão feliz, sabe, de fazer parte dessa equipe aí, desbravando com essa determinação, com essa dedicação, porque não vamos puxar o saco, não, mas vamos puxar. O professor merece. O professor merece, por quê? Porque ele tem muito conteúdo. Ele é um professor, ele sabe ensinar nós. Ele ensina ali. Agora você não aprende se não quiser, se não tiver aberto. Mas assim, e ali a gente sabe o conteúdo que nós vamos se transformando, conversando, eu mandando mensagem, conversando e falando, e eu percebi a filtragem de pessoa que estava ali dentro da energia. E aí ali eu fui conversando com ela e fui falando do trabalho do professor, e ali fui enviando o link. Eu falei: olha, a tua oportunidade chegou agora, não foi por acaso que eu falei com você. Então, nós estamos no ano de transformação, de mudança, de fazer a coisa acontecer. Se você fica só pensando, o tempo está passando, daqui a pouco já é julho, daqui a pouco é setembro, como eu fiz no passado, daqui a pouco é dezembro. Aí você olha para trás e fala: caraca, eu nem prosperei, eu não me transformei, não arrumei emprego novo, minha conta bancária não melhorou, e aí eu estou no mesmo sofrimento e na mesma dor, ainda estou olhando ao meu redor, toda a família, os parentes, e cachorro doente e tudo. E aí eu olho assim: o que que eu fiz? E aí, por que que eu estou trazendo isso aqui? Quando eu tomei a minha decisão, eu estava no caos, eu estava no olho do furacão. Eu estava tão no olho do furacão emocionalmente, em todos os aspectos, eu falei assim: caraca, se eu sair dessa, eu vou ganhar um prêmio. Então, eu estava assim, dentro daquele universo, não tinha claridade, mas eu me joguei. E aí, são 2 anos, 3 anos vai fazer agora, com tanta felicidade, e a mudança está ali todos os dias. A dedicação. Então, eu estou me nutrindo todos os dias de informação e de aprendizado. Gente, é aprendizado todos os dias. E ali você vai descamando, e ali você vai descamando e vai acessando aquele brilho que está ali, aquele aprendizado, aquele entendimento. E ali você vai aflorando. Então, quando você pega um telefone, ou quando você faz uma live, quando você fala para alguém, e quando você pega aquele telefone e falei: sua hora chegou. Ai, mas eu não posso, não sei o quê, não sei o quê. Mas sua hora chegou. Eu estou aqui. Amanhã pode ser tarde. Sabe por quê? Porque quando a gente vai deixando para amanhã, amanhã acontece outro evento negativamente e você vai paralisando. E você vai paralisando, e vai paralisando. E eu vejo muitas, muitas ao meu redor. E aí, hoje eu posso dizer, eu
eu uso tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui, eu vou inserindo dentro de mim e eu vou me nutrindo. Então, assim, nós trabalhamos o dia inteiro e nós estamos aqui. Ainda tem energia para trabalhar até meia-noite, se quiser, sabe? Por quê? Primeiramente, a gente está trabalhando com dedicação e com transformação. Eu não estou ali na esquina vendendo um produto que vai fazer mal para o outro. Eu estou passando, informando para a pessoa uma transformação. E se eu vendo um produto, ou se eu ofereço, ou se eu trago uma fala, se eu trago uma sessão, se eu entrego aquilo ali, ou o professor, eu estou falando eu e o professor, quando eu falo, é porque eu estou ali, querida, estamos aqui para transformar a sua vida. Faça o seu 2026 diferente, assim como eu fiz em 2023, quando eu tomei consciência, falei, chega, eu não quero mais isso para mim. Eu quero o melhor, eu quero uma vida digna, porque eu sou merecedora de tudo aquilo que eu quero. E hoje eu me vejo abundante, tão abundante, que eu estou buscando mais. E o universo, ok, seu pedido é uma ordem. E aí, junto com o professor, e a gente vamos trabalhar e vamos naquele movimento, vamos naquele movimento. E as pessoas perguntam: vocês não cansam? Não, porque nós estamos trabalhando com energia, nós estamos trabalhando com transformação, nós estamos trabalhando com amor. E falando em amor e dedicação, a Alba é um exemplo. Quando a Alba foi lá, eu particularmente falei junto com a Laís, eu falei, meu Deus, será? Eu entrei na energia, mas foi um tapão na minha cara. Foi um tapão quanticamente que eu falei, não mais. Eu não falo que ninguém é capaz. E eu tomei consciência. Nunca mais. Aprendi com o professor. Isso que é professor. E chegou assim, não interfere, deixa fluir, Azê. E hoje eu tô assim, sabe? Aprendendo com as outras pessoas, eu começo a olhar e eu falei, não, não interfiro. O que eu tiver até aqui, eu ajudo. E o resto ela se decide. E aí quero desejar os parabéns para a Alba, que realmente foi maravilhosa. Continue sempre. Claro que é uma disciplina, claro que é uma dedicação. Claramente que você trouxe aí lá dentro da estação que você caiu, você ia reagindo e você falou, não, eu tenho que estar calma, eu preciso olhar para mim, e é aí que você traz a sua cura. É exatamente esse momento. Como eu também, porque eu também sou um ser humano. O professor é um ser humano, a Amanda, todos nós somos frágeis, mas para ser frágil nós temos que estar o tempo todo nos transformando, porque nós estamos lidando com pessoas o dia inteiro. Então, nós estamos aqui se lapidando, se melhorando e se ajustando todos os dias. E quando eu levanto de manhã, eu falo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo para hoje, eu vou fazer isso acontecer. Eu costumo até, eu brinco com a Eliane, com o professor, hoje eu estou arretada. Isso é uma energia, é um gás para mim. Quando eu falo a palavra arretada, eu dou, pum, uma injeção de ânimo. Porque quando eu falo, eu estou arretada, eu vou na minha veia, lá na minha veia. O que que tem de bom aqui, Zenatê? Mostra para você o que que tem de bom. Então, eu estou arretada. Opa! Aí começa aquele bombeamento na minha corrente sanguínea, no meu chakra cardíaco, que o professor nos ensina. O chakra cardíaco, que é exatamente, eu tenho que estar coerente com o meu chakra cardíaco, com o meu coração. Então, quando eu falo, eu estou arretada, ele começa a bombardear, vai lá, mulher, olha o amor aí, vai lá a compreensão, olha aí a aceitação, olha aí a sua determinação. E aí eu vou lá. E aí eu lembro dos ensinamentos de todo o professor, e eu trago tudo aqui e falei, joga dentro de você, e depois você transborda. E quando eu vou falar com a pessoa, eu estou assim no meu dia a dia, o dia todinho. Isso, cada vez mais, o meu copo enche e transborda. Ele enche e transborda. Ele enche e transborda. E flui. E ali eu estou o tempo todo, ó, com a energia circulando. Entendeu? E para isso eu quero dizer que eu estou muito feliz nesse momento, muito importante, com essa virada de ano que nós acabamos praticamente daqui a pouco, nós estamos no ano novo astrológico, eu quero falar, porque todo mundo está falando, eu vou falar, porque a energia está exatamente vibrando. Então, o ano que está chegando aí do dia 20, está muito boa a energia, está potente, está retado pra caramba. E se você pegar essa energia,
e dizer assim: eu vou tomar a minha decisão, eu vou fazer meu ano diferente de 2026, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Se eu estou doente, eu quero me curar. Se eu estou desempregado, eu quero trabalhar. Se eu estou sem dinheiro e estou escasso, eu vou fazer esse dinheiro vir. Eu vou fazer a coisa acontecer. Então, tudo isso, quando você começa a olhar, eu estou desconectado espiritual, vou me conectar. Ah, eu estou brigando com tal coisa, eu vou me reconciliar, eu vou me harmonizar. Então, quando eu pego as 5 áreas da vida e eu começo a equilibrar e começo a trabalhar em cima, cara, não tem como dar errado. Porque o mentor está aí. Ele está aí para isso, para nos ensinar, para nos ajudar. E eu estou aqui também, tá? Eliane, tá toda essa equipe maravilhosa. Então, com imensa gratidão, vocês serão todos bem-vindos. Novos que estão chegando serão todos bem-vindos, serão abraçados, amparados, alinhados. Estão com uma equipe, juntamente aí com o nosso mentor, com uma equipe grande que está vindo aí, está bombando, e a explosão vai ser grande, Sila. Se o cabo não aguentar, ele sai fora, porque aí vai ser tanto bombeamento de energia, sabe? Eu tô até suando aqui, gente. Tá frio lá fora, mas eu tô suando já de energia que tá aqui, ó. Tô realmente conectada. E eu adoro quando eu me conecto na minha energia de arretada. Eu adoro, porque isso sim eu descobri que eu precisava buscar algo que estava na minha veia. E já achei, tá? Então, imensa gratidão para todos vocês, para o professor. Viu, professor? Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu não canso de falar pelo senhor, pela oportunidade de dizer. Às vezes vem para cá, e eu falei, mas eu não sou capaz. É capaz. E aí, realmente, o senhor acho que o senhor empurrou e eu fui lá. Aí acreditei, estou acreditando. Então, eu costumo hoje até dizer para o meu marido, eu não confio em você, mas eu não quero que você confie em mim. Primeiro eu confio em mim. Quando eu confiar em mim, aí você confia, mas primeiro eu. Então, hoje, até hoje, eu sempre costumo falar, não, primeiro eu tenho que confiar, é claro, em Deus, né, em primeiro lugar, mas aqui, o ser vivo da terra, que representa aqui, então, primeiro eu tenho que confiar em mim. Quando eu confiar em mim, aí, meu filho, você vai-se embora, e ninguém segura. Então, é essa a minha contribuição aqui, professor. Obrigada a todos. Maravilha, Zê, né? Zê, você também é esse exemplo de transformação, de inspiração, né? Por isso que eu sempre digo para vocês, é muito bom vocês estarem compartilhando a mudança, a transformação de vocês, porque vocês estão dizendo às outras pessoas que elas podem também, né? Porque vocês vêm de desafios, todos nós. Eu não conheço seres humanos que não tiveram desafios, né? Conheço seres humanos que tiveram desafios grandiosos. E assim, quando a gente tem um desafio grandioso e a gente consegue superar, nós passamos a ser uma inspiração também para as pessoas que estão precisando de um. Às vezes uma virada de chave, né? E o que eu quero dizer para vocês é que a gente está realmente, desde que começou esse ano, que eu disse, esse é o ano da mudança. Então a gente está transformando aqui os desafios em oportunidades, como a gente sempre ensina, aprendendo com tudo, né? E vibrando, procurando manter a vibração alta para atrair as pessoas certas que possam estar imbuídas desse propósito maior. Porque tudo é muito transitório, né, gente, aqui. E nessa vida, né? A gente não sabe nem quando é que tempo a gente vai ficar aqui. Então, por que não viver de uma forma digna? Por que não viver de uma forma ousada? Por que não viver de uma forma inovadora? Por que não estudar mais, não aprender mais? Não se transformar numa pessoa melhor? Por quê? Por que não investir em ser uma pessoa melhor? Por quê? Por que não ousar fazer uma mudança na sua vida? E ver o que é que vai dar, ao invés de ficar na mesmice, na repetição, contando as mesmas histórias, né? As mesmas pendengas, né? Então, assim, não perca tempo, né? Já está na hora. Está na hora de se comportar como uma pessoa adulta. Então, é isso que a gente está fazendo esse convite. E lembrando que as pessoas que vão se inscrever na mentoria agora, nesse período, vocês vão ter 9 atendimentos, né, nessa egrégora que, na verdade, agora virou um atendimento terapêutico, virou uma sessão terapêutica profunda. Então, a mentoria está mais turbinada ainda, né? Nós vamos ter, no próximo domingo, no mínimo 3 horas de imersão de cura profunda, né? Se inscrevam, tem condições nos pacotes das egrégoras, mas você pode também se inscrever em São Paulo, no Rio, né? Se você já é aluno, pode fazer a inscrição
ali para fazer a reciclagem, você ganha 2 atendimentos na egrégora. E se você fizer a mentoria, você ganha 9 atendimentos na egrégora. Então, cada 3 sessões de egrégora é um tapa energético, né, que puxa você dessa zona de conforto. E com a metodologia que nós estamos aperfeiçoando agora, se preparem que você vai acelerar a sua mudança e a sua cura, não tenham dúvida. A grande questão é você simplesmente se dar essa oportunidade, né? Se dar essa oportunidade de mudar e confiar que é nesse lugar desconhecido que a gente vai se conectar a essa possibilidade, sair dessa repetição, né? E se dispor a vivenciar uma experiência de uma nova identidade, de uma nova personalidade. Aí você vai ver como está acontecendo com a Alma, como aconteceu com a Zenatê, com as meninas aqui, enfim, com tantas pessoas, né? A gente tem... ontem eu tive o prazer de encontrar um aluno meu, 20 anos atrás, não sei quem estava na live, viu lá um menino, né? Entrou, apareceu lá no Instagram, eu chamei, professor, estudei com você, vem aqui, e aí terminou sendo escolhido por Rosane Endo. O cara passou por uma transformação que eu não sabia nem dizer o que estava acontecendo com ele, entendeu? Então a gente tem uma ferramenta muito poderosa. E vocês que fazem a mentoria vão ter a mentoria sobre a aplicação da RQC. Então é uma mentoria sobre a mentoria e vão ter uma ferramenta para a vida toda, gente, para você aplicar para você, seus animais, e uma ferramenta que você pode também se apropriar para usar como uma estratégia de ser um terapeuta, caso você queira, né? Se você já é uma terapeuta, né? Um terapeuta, você vai ter uma ferramenta a mais muito poderosa de contribuir com a transformação das outras pessoas. Então a gente nessas 3 semanas que a gente vem fazendo lives, toda semana a gente vê ali um processo de cura acontecendo. Então a gente tem uma ferramenta muito poderosa. Então você pode também ter essa ferramenta para você e ter o nosso apoio, tá? Então tá aí o convite feito, aproveite e se jogue, né? Não deixe a oportunidade passar, né? Não deixe a oportunidade passar, porque o dia de amanhã você não sabe, né? E se você ficar na mesmice, na repetição, você só vai ter certeza que vai continuar doente, que vai continuar reclamando, e vai estar muitas vezes continuando a estimular uma mentalidade pequena, né? E você veio aqui para fazer a diferença. Você veio aqui, como diz o curso Sem Milagre, para ser a luz do mundo. Agora, cuidado, lembre-se de perdoar, lembre de amar, porque sem perdão fica difícil ser a luz do mundo. Então a gente precisa também sair dessa vitimização, né? Desse lugar de criança que fica reclamando dos outros, né? E sem entender que as experiências que nós estamos tendo, todas elas, sem exceção, num nível mais profundo, somos nós que estamos, né, convidando as pessoas a entrar na nossa vida, as experiências acontecerem, para a gente tirar o aprendizado. Ou atira o aprendizado ou repete. Mas a gente pode adquirir sabedoria, né, tirando o aprendizado. E aí a gente pode ensinar, que é exatamente o que a gente faz e oportuniza para que vocês possam também se conectar a essa possibilidade. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, né? Sejam bem-vindas mais vezes. Fátima, Ana, Fátima esteve conosco também ontem. Então, a todas vocês, a Samantha, que chegou hoje também, uma pessoa que chegou aí com muita energia, foi trazida pela Eliana, uma menina também com um potencial incrível. Então, a gente estava montando um super time, né? Que é exatamente, né, quando a gente se conecta à mudança, a mudança acontece, né? Então, é isso que eu digo para vocês. É um pensamento, é um sentimento, é uma ação, é uma atitude, né? Permita-se ir para esse lugar desconhecido e conte conosco, que estamos aqui preparados para ajudar vocês, né? E agora, cada vez mais com a assessoria dessas meninas que estão chegando aí, o potencial aumentando, mais luz, mais conexão, né? E vamos fazer a diferença no mundo. Vamos levar isso para que mais pessoas possam usufruir. O mundo está precisando. Nós estamos aqui comprometidos em ser a luz do mundo. E queremos convidar vocês nessa jornada. Obrigado a todos e a todas, né? E domingo, coloque aí no seu roteiro, quem já é aluno nosso, quem já é aluno, venha participar dessa egrégora, vai ser uma imersão de cura profunda, e aí o movimento é transformação, né? Vamos acelerar o passo, que já estamos em março, não temos mais tempo a perder, tá bom? Uma boa noite a vocês
E qualquer dúvida, vamos. As meninas já estão aí na maioria dos grupos, vocês podem interagir diretamente. Se elas aparecerem entrando em contato com algum de vocês no privado, elas estão autorizadas a fazer isso, né? E aí, muita coisa boa em curso. Uma boa noite e gratidão pela Gratidão, presença de gratidão, vocês. gratidão a todos. Não. Gratidão, professor, que felicidade. Vamos em frente, né? Sempre, sempre em frente. Tchau, tchau, Boa meninas. Uma noite. boa noite a Tchau, tchau. todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau.